Seguindo o vídeo da série de linguagem de programação, a gente está vendo e discutindo um pouco sobre os tipos primitivos e cada um dos tipos. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um tipo bem especial que é o arranjo, vulgo, matrizes, vetores e tudo mais. A gente vai entrar em detalhes um pouco sobre arranjo, também outro tipo de arranjo, o arranjo associativo, que é o vulgo hash. Vamos entrar em detalhes tanto na sua implementação quanto na sua sintaxe, semântica em cada uma das linguagens. No caso, o arranjo é um outro tipo bem utilizado para a linguagem de programação e ele é basicamente um agregado homogêneo de elementos. Ou seja, todos os elementos precisam ser dentro do mesmo tipo dentro desse arranjo e cada elemento contido no arranjo é identificado pela sua posição relativa ao primeiro. No caso do Julia, Java, todos esses casos, o tipo é homogêneo. Aí você vai falar, pô, mas eu consigo criar um array com uma collector, com um inteiro e com um caractere e com float. Consegue. Porque no caso do Java, eu tenho o tipo que herda todo mundo, então ele é homogêneo em relação a esse tipo, que é o tipo object. É o mesmo caso do Julia. Você pode botar coisas diferentes, mas eles são do mesmo tipo. Ele ainda continua sendo homogêneo. Existe tipo heterogêneo, que pode ser atribuído a um valor em sequência. Tem alguns outros tipos que a gente vai ver lá mais para frente. No caso aqui a gente vai discutir que é um agregado homogêneo e o elemento eu tenho um índice associado a ele. Existem algumas questões de projetos que a gente vai precisar discutir. Exemplo, se o índice que eu estou acessando ele precisa ser checado, se o intervalo eu preciso verificar quando esse intervalo de índice é vinculado no tempo de compilação ou no tempo de execução. Quando a alocação, no mesmo caso, acontece no tempo de compilação ou no tempo de execução. Quais são os tipos que são permitidos nesse índice? Eu consigo colocar qualquer ordinal, ou um subintervalo, ou um enumerado, ou ele precisa ser um inteiro especificamente, ou algum tipo ordinal especificamente? O arranjo vai ser inicializado na memória, ele vai ser regular ou irregular, caso dos arranjos multidimensionais. Se eu posso permitir ou não, que a gente chama de slice ou chamado fatias. Então, no caso do índice, eu vou especificar um índice e vou acessar esse elemento através desse índice, através dessa semântica aqui. Algumas linguagens ele atribui o parêntese para poder acessar essa seleção de qual elemento, e muitas outras linguagens usam o colchete. Isso principalmente foi pela história da linguagem, o questionamento entre um congresso para poder definir algumas propriedades, a uniformalização entre as linguagens. No caso, algumas linguagens utilizam o índice através de uma seleção, através da sintaxe, através de parênteses, e muitas linguagens usam o colchete, principalmente as linguagens que são derivadas do C. De modo geral, a maioria das linguagens atribui que o único tipo ordinal para poder fazer essa seleção é o inteiro, mas, por exemplo, ADA, eu consigo acessar através de qualquer ordinal, incluindo enumerado e incluindo subfaixa. E, dependendo da linguagem, o intervalo do índice é verificado ou não. Principalmente em linguagens modernas ou de script, esse índice é verificado, ou seja, ele verifica se ele está dentro dessa faixa de valores. Então, se eu atribuo 100 elementos a um arranjo, se eu tentar acessar o elemento 200, ele vai disparar uma exceção, ele vai verificar se esse índice está contido ou não. E no caso de C, C++, Perl e Fortran, essa verificação do índice não acontece, ou seja, é responsabilidade do programador. No caso do ADA, por padrão, é verificado, mas o programador pode definir uma flag, ele pode escolher e não verificar para poder ganhar desempenho. E uma outra característica bem interessante é que em algumas linguagens, como Perl, Python, ele possui índice negativo, ou seja, eu consigo acessar de trás para frente um elemento do meu arranjo. Então, eu vou dar um exemplo. No caso, eu tenho um arranjo de 10 elementos, então eu posso acessar, no caso do C, uma linguagem onde começa o índice com 0, de 0 a 9, e quando eu atribuo o elemento -1, o -1 eu vou para o último elemento desse arranjo, e assim por diante.
e eu começo a acessar de trás para frente do array. E isso é uma feature muito, muito boa. Depois que você aprende a usar, porque você não acaba dependendo do length. Então você não precisa fazer operações sobre o valor total. Na verdade, você passa essa responsabilidade para a linguagem. No caso do índice negativo, ele faz muito sentido quando você sabe o tamanho daquele vetor. No caso do C, você não sabe o tamanho do vetor. Você só sabe o tamanho do vetor no tempo de compilação, mas você não necessariamente você preencheu ele todo. Algumas linguagens têm um valor, isso no tempo de execução, isso caso for crescer ou não. Aí ele automaticamente ele sabe o tempo e ele faz a conta para você do índice negativo. Um ponto importante, como a gente fez também na questão dos strings, a ideia agora aqui é a gente tentar classificar ou categorizar os arranjos. E no caso a gente vai usar a vinculação do intervalo dos índices, a vinculação aonde vai ficar na memória e qual o momento dessa alocação da memória. A gente vai usar essas três categorias, esses três valores, para poder classificar e categorizar os nossos arranjos. No primeiro caso é o caso estático, onde o intervalo do índice e a memória são vinculados estaticamente. Ou seja, o tamanho do índice eu sei no tempo de compilação e eu já vou definir no tempo de compilação aonde aquele vetor vai ficar. Existe uma outra forma de categorizar, uma outra categoria, que é o dinâmico fixo da pilha, aonde eu sei exatamente o intervalo de índice, ou seja, o intervalo de índice vai ser definido estaticamente, mas a alocação é feita no tempo de execução. Ou seja, durante o procedimento da função, aquele arranjo vai ser alocado. No caso do estático, um exemplo é uma própria variável static no C, por exemplo. No caso do dinâmico fixo da pilha, é a próprio vetor sendo alocado dentro de uma função. Ou seja, eu sei qual é o tamanho dele, porque explicitamente eu estou definindo o intervalo dele através de um valor, e ele vai ser somente alocado quando aquela função for chamada. Existe um outro caso, que é o dinâmico da pilha, que é um pouco diferente do dinâmico fixo na pilha, aonde o intervalo de índice e de memória vão ser vinculados no tempo de execução. O problema é que, como ele vai estar na pilha, ou seja, o tamanho daquele valor dentro do conjunto da pilha, ele vai ser determinado no tempo de execução, ele não vai poder ser alterado. Por quê? Quando eu definir o tamanho dele, se existir uma variável depois a seguir a ela, por acaso isso foi determinado ali no tempo de execução, no tempo de compilação, o tamanho do índice, ele não vai conseguir aumentar esse tamanho. Então, por isso que o intervalo de índice não pode ser alterado após a vinculação. Esse é o caso quando eu vou declarar um vetor, onde eu coloco um valor numérico de uma variável do tamanho do vetor. Um outro exemplo é o dinâmico fixo na heap. Ele é semelhante ao dinâmico fixo na pilha, mas o intervalo de índice vai ser feito no tempo de execução, mas também não pode ser alterado. Ou seja, a alocação vai ser na heap, não mais na pilha, e ele vai ter tamanho fixo dentro da pilha. No caso, seria, por exemplo, definir um malloc. E por fim, eu vou ter o dinâmico na heap, onde o intervalo de índice e da memória vão ser vinculados dinamicamente. Eles podem ser alterados a qualquer momento. No caso aqui, é uma estrutura, por exemplo, em Python, onde eu consigo crescer esse tamanho, um vetor, de forma dinâmica no tempo de execução. Para facilitar, no caso do C++, ele suporta 5 tipos. O primeiro caso que eu falei é o estático, onde aqui eu vou definir que eu tenho um vetor com 10 posições. Esse vetor ele vai ser vinculado o intervalo índice no tempo de compilação, ou seja, já é fixo no tempo de compilação que o tamanho desse vetor é 10, e ele vai ser alocado no tempo de compilação, e esse valor dessa alocação não vai mudar durante a chamada à execução desse programa. O segundo tipo é o dinâmico fixo da heap, onde o intervalo de índice é vinculado estaticamente, mas a alocação é feita no tempo de execução, que é exatamente o int b na posição 10. Esse intervalo aqui é determinado no tempo de compilação, mas a alocação de memória vai ser somente feita no tempo de execução, quando realizar a chamada dessa função, onde vai ter um empilhamento dessa estrutura e dos dados dessa função.
Seguindo, eu tenho o dinâmico na pilha, aonde o seu intervalo ele só vai ser determinado no tempo de execução, a sua alocação de memória só vai ser determinado no tempo de execução, mas ele vai ficar na pilha. É no caso do índice n, aonde eu só vou saber o tamanho de n no tempo de execução. E ele só vai ser alocado quando a função f for chamada. Então ele vai ser determinado ali no tempo de execução também. Nesse caso, ele ainda vai ser alocado na pilha. O grande problema aqui é que quando eu tenho esse tipo de variável, o tamanho da estrutura da pilha, onde essa estrutura das suas variáveis da sua pilha vai ser alocado, ele não vai ser mais determinado no tempo de compilação. O tamanho exato dessa estrutura só vai ser determinado no tempo de execução. E por causa disso, essa estrutura vai ter que ser passada o valor do malloc determinado no tempo de execução. E se por acaso ele determinar que n vai ter 3 e ele colocar uma outra variável em seguida a essa parte dessa estrutura, eu acabo fixando o tamanho exato desse índice, porque ele tem que saber qual é a posição de deslocamento dessa variável e ele tem que realizar esse cálculo. Então, dessa maneira, quando você faz a alocação dessa variável, você não pode mais mudar por questões técnicas. No caso do dinâmico fixo na heap, a alocação, pelo próprio nome, é na heap. E o fato dele ser fixo significa que o valor dentro da heap não pode mudar no tempo de execução. Quando ele é definido, esse intervalo não é mudado. Então, aqui é um exemplo, no caso do C++, quando ele dá esse new int n. Ou um exemplo mesmo, no caso do C, quando eu desse malloc. Aqui, essa alocação, por causa do operador new do C++, ele vai acontecer na heap e o tamanho dele é fixo após a sua definição. E por fim, o último tipo, que é o dinâmico na heap, aonde a alocação vai ser feita na heap, no tempo de execução, e o intervalo de índice, o seu tamanho pode mudar dependendo da execução. Então aqui é o exemplo do vector. No caso do C++, onde eu estou definindo um vetor e esse vetor é do tamanho 0 e eu estou expandindo ele após inserir o primeiro valor. Depois eu estou expandindo o vetor aqui. No caso do Java e do Cetralia, todos os arranjos primitivos, no caso do primitivo, eles são dinâmico fixo na heap. Já para você ter algum efeito dinâmico totalmente, existe a classe ArrayList, que ele fornece esse suporte. No caso do Perl, todas as linguagens mais modernas, o arranjo é implementado através do dinâmico na heap. E a questão sobre a inicialização. No caso do Fortran, ela é feita através desse parêntese e barra. No caso do C, do C++, Java, todas basicamente linguagens derivadas do C, eu uso essa sintaxe, onde eu posso ou não passar opcionalmente o tamanho do valor, ou ele pré-calcula através da sua inicialização. O string em C é um caso excepcional, onde ele tem um suporte um pouco maior em C, onde eu consigo fazer essa alocação desse arranjo de forma automática usando o string. Ele automaticamente sabe que cada caractere vai para uma posição e tem a posição a mais do /0. E tem uma sintaxe especial, ele já calcula o tamanho do arranjo multidimensional para uma matriz de string, ou uma matriz de caractere, um vetor de string. No caso do Ada, ele tem algumas coisas bem interessantes na sua inicialização. Ele tem essa inicialização mais clássica do caso do C, com uma sintaxe um pouco diferente, mas ele tem uma inicialização bem legal, onde você pode definir, sem ser diretamente cada elemento na sua ordem, você consegue definir exatamente alguns elementos e definir uma regra para os outros. Então eu quero definir que a posição 1 seja o 17, o 3 o 34 e o restante é o 0. Então eu não precisaria explicitamente botar os 5 valores em ordem igual, por exemplo, que a gente faz em C. As operações mais clássicas para arranjos são a própria atribuição, para você definir um valor de uma posição de um elemento, a comparação de igualdade, onde eu quero verificar se dois vetores possuem os mesmos valores contidos, e uma operação bem comum em arranjos, que são implementadas em linguagens mais científicas, são as fatias, ou chamadas de slice. Algumas linguagens, como exemplo, no caso do APL, por ele tentar ser o mais ortogonal possível, ele possui uma grande quantidade de operações para arranjos. No caso da ADA, ele possui
comparação de igualdade e desigualdade e concatenação através do operador e. No caso do Python, ele tem atribuição, no caso é referência, para ele estar no dinâmico na heap. E tem um operador que é bem interessante, que é o de pertinência. Ele verifica se um elemento está contido dentro desse vetor. No caso do Fortran, ele também tem as operações mais clássicas, como operações relacionais e lógicas. E no caso do C, todo o suporte para arranjo é através de biblioteca. O arranjo ele pode ser classificado em dois tipos de arranjos. Os arranjos regulares, onde no arranjo multidimensional, todas as suas linhas possuem todos os elementos, assim como todas as colunas possuem o mesmo número de elementos. No caso do arranjo irregular, a linha, ou no caso a coluna, pode variar dependendo do seu índice. Inclusive, muitos chamam do arranjo irregular como um arranjo de arranjos. No caso de algumas linguagens, essa pré-definição é até marcada na sintaxe. No caso do C, C++, o Java, o arranjo é irregular. Inclusive, o colchete é separado para poder marcar que esse arranjo é irregular. Ou seja, eu tenho um arranjo com posição 3 e cada um desses arranjos possui um arranjo de tamanho 7. No caso do Fortran, Adra e do Cetralia, que eles usam e implementam um arranjo irregular, o valor fica dentro do colchete para especificar que sempre todas as linhas vão ser do mesmo tamanho, assim como todas as colunas vão ser sempre do mesmo tamanho. E no caso do slice, ou o que a gente chama de fatia, o slice é uma subestrutura desse arranjo. Existem algumas formas de me referir um pedaço, um subconjunto desse arranjo para poder acessar ou atribuir o que for. Então aqui é um exemplo. No caso do Python, eu tenho um vetor 2, 4 e 5 seguidas e eu tenho uma matriz construída dessa forma. Eu consigo acessar através do slice ou uma fatia um subconjunto desse vetor para atribuir ou para buscar o valor e assim por diante. Então no caso aqui do vetor, eu quero o elemento de 3 ao elemento 6. Então, eu vou pegar o valor 0, 1, 2, 3 ao elemento 6. No caso aqui, eu quero o primeiro elemento da matriz. Como essa é uma matriz, então ele vai pegar o primeiro arranjo, a primeira fatia aqui, que é no caso do segundo, que é o 4, 5, 6, porque ele começa no Python com o valor 0. E aqui é uma outra estrutura que é bem interessante, onde eu quero do elemento 0 a 7 e ele vai pulando de 2 em 2. Ou seja, eu consigo criar estruturas padrões de seleções através de fatias. Assim, fatia dá para fazer muita coisa interessante, porque você consegue referenciar exatamente aquela posição. Se você desejar fazer uma fatia no lado esquerdo, você consegue reatribuir certos elementos daquela matriz, daquele vetor, de forma bem simples, usando fatia. Ou assim como você gostaria de acessar só um subconjunto daquela matriz. Inclusive, vocês conseguem fazer até usando, dependendo, o índice negativo também com fatias. E existem alguns outros operadores especiais, dependendo da linguagem, no caso, por exemplo, no Fortran e também no caso do Julia, onde existe um operador dos pontos, onde se você passar para aquela linha ou para aquela coluna, a seleção dessa fatia vai ser completa. Ou seja, eu quero todos os elementos dessa linha da coluna 2. Então, ele automaticamente vai passar essa visualização, essa seleção dessa estrutura, dessa matriz. Você poderia fazer coisas mais complexas. Eu quero todos os elementos dessa linha da coluna 1 a 3. Então, você colocaria 2 pontos, vírgula, 1, 2 pontos, 3. Sobre os arranjos, basicamente todas as linguagens fornecem algum suporte ao arranjo. Essa técnica em si ela foi evoluindo bastante em relação ao Fortran e hoje em dia a gente tem essa técnica bem elaborada, por exemplo, usando até fatias. Algumas outras técnicas deram como origem elas, como os arranjos dinâmicos e associativos. A gente vai ver um pouco mais para frente. Sobre a questão da sua implementação. Vocês precisam criar, no caso do arranjo, uma função de acesso que mapeia o índice para o endereço do arranjo. Ou seja, através da base, a localização do vetor, eu tenho que determinar qual é a posição daquele elemento dentro da memória. Porque no caso da memória é um vetor. No caso do vetor multidimensional,
ele vai ser transformado através dessa função de acesso em um vetor unidimensional. Então, existe a necessidade de criar essa função onde faz o mapeamento das posições dos seus índices para a posição em base mais índice. Inclusive, dessa maneira, eu posso ordenar na memória através por linha ou ordenar por coluna. Ou seja, eu coloco linha por linha em sequência ou eu coloco coluna por coluna em sequência. E isso é determinado pela linguagem de programação. Tem linguagem de programação que pré-define isso, tem linguagem de programação que não define e o compilador que define. E isso influencia bastante no desempenho dos algoritmos. Porque dependendo do tipo de acesso, se ele for ordenado por linha e eu estiver acessando através da coluna, se o conjunto desse arranjo for muito grande, pode acontecer que ele, quando o processador vai buscar esse valor na memória, ele não traga para o cache, e quando acessar o elemento seguinte da coluna, se ele for ordenado por linha, ele não vai estar no cache e ele vai ter que buscar novamente o valor na memória. Então, o acesso ao arranjo, o seu desempenho depende muito de como ele é ordenado, como ele é definido essa função de acesso. Um outro tipo de arranjo é o arranjo associativo. Ele é um agregado de elementos heterogêneos que ele utiliza através de uma chave o seu acesso. Ele também é conhecido como hash. Exemplo, no caso do Perl, eu estou definindo um arranjo associativo, uma hash, salários, onde eu estou usando uma chave que é uma string e o valor do seu salário em si, que é um inteiro. E eu consigo, através dessa chave, essa string, acessar o valor. Eu posso deletar ou reatribuir os valores usando essa chave. Muitas linguagens, principalmente as modernas, possuem esse arranjo como primitivo, JavaScript, Python, PHP e assim por diante. No caso do Cetralia, do C++, ele possui suporte através de biblioteca. Esse tipo de primitivo ele faz muito sentido, muito em JavaScript, muito em linguagens de web, porque é muito comum a gente usar hash, o dict, o que for, para poder implementar certas coisas. Então, muitas linguagens modernas implementam como primitivo porque é muito comum usar hash mesmo.